O sistema respiratório humano tem como principal função facultar ao organismo a troca de gases com o ar atmosférico. Deste modo, assegura uma concentração constante de oxigênio no sangue, necessária à ocorrência das reações metabólicas, e permite a eliminação de gases residuais sob a forma de dióxido de carbono. Topograficamente, este sistema pode ser dividido em duas pressões. Uma pressão condutora, ou vias respiratórias, que se estende desde as narinas até ao bronquíolo respiratório. Uma pressão respiratória responsável pelo processo de hematose e que se estende desde os bronquíolos respiratórios até aos alvéolos pulmonares. As vias respiratórias podem ser divididas em duas porções. Via respiratória superior, constituída por porções distintas localizadas no exterior da cavidade torácica, nariz, cavidade nasal, faringe e laringe. E via respiratória inferior, constituída por órgãos localizados no interior da cavidade torácica, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares e pulmões. A pressão inicial do sistema respiratório é constituída pelo nariz, vestíbulo e fossas nasais propriamente ditas. O nariz é constituído por uma porção óssea cartilagínea e uma porção de tecidos moles. O vestíbulo nasal é a porção das fossas nasais que vai desde as narinas até ao bordo anterior dos cornetos superior e médio e contém vibriças. As fossas nasais propriamente ditas são constituídas por cornetos e meatos. Temos 3 cornetos e 3 meatos e uma estrutura superior que é denominada de recesso ou fundo de saco esfenoetmoidal. Cada um destes espaços vai comunicar com outro espaço diferente. O recesso esfenoetmoidal vai comunicar com o seio esfenoidal posteriormente. O meato inferior comunica com o canal nasolacrimal. O meato médio comunica de cima para baixo com o seio frontal, etmoidal anterior, etmoidal médio e maxilar. O meato superior comunica com os seios etmoidais posteriores. A nasofaringe, também designada por rinofaringe, localiza-se atrás das coanas até à úvula palatina acima do palato mole. É a zona da faringe que faz contacto com a cavidade nasal. O espaço entre a nasofaringe e a epiglote é designado de orofaringe. Abaixo da epiglote temos a laringofaringe. A laringe é uma passagem aérea, um esfíncter e um órgão de fonação. Comunica superiormente com as cavidades oral e nasal através da faringe e inferiormente com a traqueia. Em termos de relações, encontramos posteriormente à laringe a faringe e o espaço retrofaríngeo. Lateralmente, temos a glândula tiroide, coberta anterolateralmente pelos músculos infraioideus e ligada à laringe pela faixa pré-traqueal, permitindo um movimento conjunto. A parede da laringe é formada por cartilagens que podem ser ímpares, como a epiglote, a tiroide e a cricoide, ou pares, como é o caso das aritenoides, das cuniculadas e cuneiformes. A laringe é assim uma estrutura de cartilagens ligadas por articulações sinoviais e ligamentos que se movimentam por ação de músculos intrínsecos. A porção olfativa das fossas nasais contém os receptores do sentido do olfato. A área total olfativa corresponde ao teto das fossas nasais, recesso esfenoetmoidal, metade superior da concha superior e a porção correspondente do septo nasal. Por último, a irrigação das fossas nasais é feita essencialmente pela artéria esfenopalatina e palatina maior, sendo que pode ter uma pequena contribuição da artéria labial superior e etmoidais anterior e posterior. Existem 2 plexos arteriais, o anterior, composto pelas artérias etmoidal anterior, labial superior e esfenopalatina, e o posterior, constituído pelas artérias esfenopalatina, etmoidais posterior e anterior. A abertura superior da laringe é definida anteriormente pela epiglote, unida lateralmente pelas pregas ariepiglóticas às cartilagens aritenoides, posteriormente. A cavidade laríngica estende-se desde o plano epiglótico até ao bordo inferior da cricoide. Divide-se em 3 porções, o vestíbulo, a laringe média e a laringe inferior. O vestíbulo vai desde a abertura superior laríngea até às pregas vestibulares mucosas e sem muco. A laringe média é uma pequena depressão entre as falsas cordas vocais e as verdadeiras. As cordas vocais verdadeiras apresentam um músculo tiroaritenoideu, que lhes confere um movimento. São revestidas por epitélio estratificado pavimentoso. Ao plano onde se encontram as cordas vocais verdadeiras, dá-se o nome de glote, uma zona naturalmente mais estreita da laringe com um orifício de tamanho variável entre as cordas, a rima da glote. A laringe inferior estende-se desde as cordas vocais ao bordo inferior da cricoide,
como um funil invertido. A posição, a forma e a tensão das cordas depende do grau de contração ou relaxamento dos diferentes músculos laríngeos. Esta musculatura encontra-se sob controle da vontade, mas uma criança necessita de uma longa aprendizagem para dominar a sua atividade. O músculo tireoaritenoideu relaxa, o cricotireoideu cria tensão. Para além destes, há ainda os músculos abdutores e adutores, que se inserem nas apófises musculares das cartilagens aritenoides, fazendo-as rodar sobre a cartilagem cricoide. A abdução é responsável pelo músculo cricoaritenoideu posterior e a adução pelos músculos cricoaritenoideus laterais e aritenoideu transverso. As cordas vocais sofrem atrito do ar durante a tosse. Caso seja crónica, pode inflamar e levar ainda ao aparecimento de nódulos em caso de uso excessivo. São também suscetíveis ao fumo do tabaco, potenciando o carcinoma destas, que se refletirá inicialmente por uma rouquidão persistente. A glote poderá ainda sofrer edema que, em casos mais graves como choques anafiláticos, poderá levar à asfixia por oclusão. Nestes casos, é necessária a injeção rápida de corticoides, via endovenosa ou traqueostomia. Como primeiro caso de estudo, falaremos de epistaxis. A epistaxis é definida como um sangramento da mucosa nasal, representando uma alteração da hemostasia normal do nariz. Essa hemostasia pode estar comprometida por perda da integridade vascular, anormalidades na mucosa nasal ou por alterações nos fatores de coagulação. A vascularização das fossas nasais, por ser muito superficial, é de extrema importância. A existência de plexos vasculares arteriais muito densos torna-os vulneráveis à influência dos fatores externos e fatores internos ou sistémicos. A presença de sangramentos unilaterais implica a maior probabilidade de fatores externos associados à epistaxis, e o sangramento bilateral pode sugerir fatores sistémicos. História de trauma nasal também é causa frequente de sangramento, seja em virtude de traumas diretos como acidentes, fraturas e cirurgias nasais, ou por manipulação digital de cavidade nasal, que ocorre principalmente em crianças. A epistaxis, dependendo se o plexo vascular afetado é anterior ou posterior, pode ser respectivamente anterior ou posterior. A epistaxis anterior é mais frequente e de mais fácil tratamento. Normalmente, a compressão da zona afetada resolve a hemorragia. Em indivíduos com manifestações frequentes de epistaxis anterior, a cauterização elétrica ou química resolve o sangramento. Na epistaxis posterior, embora menos frequente, o quadro clínico pode ser mais grave e mais difícil de tratar. Em sangramentos nasais severos de origem posterior, posterior-superior ou superior, realiza-se tampão antero-posterior. Estes pacientes rotineiramente são internados e mantidos em observação. A hemorragia posterior pode levar à aspiração de sangue para os pulmões e a sua etiologia deve ser investigada. Estudos das causas de epistaxis posterior mostram que 1/3 delas é idiopática, mas 14% têm origem em quadros clínicos de hipertensão arterial grave. Continuando o nosso trajeto até aos pulmões, a traqueia é um canal que se inicia no bordo inferior da cartilagem cricoide e prolonga-se até à carina, zona em que se divide nos 2 brônquios principais. Assim, apresenta uma pressão cervical e uma pressão torácica. Relativamente à irrigação, a pressão cervical será irrigada pelas artérias tiroideias inferiores e a pressão torácica pelas artérias brônquicas e, por vezes, pelas intercostais posterior-superiores. Este canal é formado por 16 a 20 anéis fibrocartilagínicos. Estes estão separados entre si pelos ligamentos anulares de tecido conjuntivo, o que permite que a traqueia tenha mobilidade. Na face posterior, a que se encontra colada ao esófago, podemos observar que os anéis são incompletos em cartilagem, apresentado tecido fibromuscular. No que diz respeito aos brônquios, são vias aéreas do sistema respiratório, pertencendo, portanto, à porção não respiratória deste sistema de órgãos. Eles iniciam-se com brônquios principais ao nível da carina traqueal. Os brônquios, enquanto porção terminal das vias respiratórias, são também a última parte protegida por tecido cartilagíneo. Depois de muitas gerações de brônquios, vão começar a aparecer bronquíolos, já pertencentes à porção respiratória. A irrigação brônquica é feita pelas artérias brônquicas, ramos da aorta torácica. Os pulmões são 2 e estão localizados no interior do tórax, separados um do outro pelo mediastino, sendo que o pulmão direito é maior. Cada um tem a forma de uma metade de um cone cortado por um plano vertical,
que desenha a sua face mediastínica côncava. A outra face, a costal, é convexa. Tem dois bordes, um anterior cortante e um posterior rombo, e uma base diafragmática inferior e um vértice superior. A face costal é lisa e relaciona-se com a pleura costal. Assim, esta face pode apresentar impressões costais. Os pulmões possuem cisuras que os dividem em lobos. A cisura oblíqua começa na base do pulmão, posteriormente à sexta cartilagem costal, até à quarta costela posteriormente. A cisura horizontal, apenas no pulmão direito, inicia-se ao nível da quarta costela, interceptando-se lateralmente com a cisura oblíqua. Assim, o pulmão direito possui 3 lobos, superior, médio e inferior, e o esquerdo só possui 2, separados pela cisura oblíqua. A face mediastínica apresenta a raiz ou hilo pulmonar. O bordo anterior dos pulmões é aguçado. O pulmão esquerdo possui uma chanfradura cardíaca inferiormente à quarta cartilagem costal, que termina na língula, um vestígio do desenvolvimento embrionário de um lobo médio. O bordo posterior é arredondado, preenchendo o ângulo costovertebral. O vértice, porção cervical do pulmão, fica acima do plano clavicular. O seu ponto mais alto situa-se na raiz do pescoço e está coberto pela cúpula da pleura. A base apoia-se sobre a cúpula do diafragma. Ao nível do pulmão ocorre a hematose pulmonar, por isso o sangue que lhe chega pelas artérias pulmonares é venoso e o que sai pelas veias pulmonares é arterial. As artérias pulmonares nascem da bifurcação do tronco pulmonar proveniente do ventrículo direito, que ocorre ao nível do bordo inferior da crosta da aorta. Chegando ao hilo pulmonar, as artérias dividem-se em ramos lobares, seguindo a distribuição da divisão brônquica. As veias pulmonares transportam o sangue oxigenado nos alvéolos para a aurícula esquerda. São 4 veias independentes, 2 de cada lado. As artérias brônquicas irrigam os brônquios até aos bronquíolos respiratórios. O seu número e origem são variáveis, sendo que o mais habitual é nascerem da aorta torácica e serem 2 esquerdas e 1 direita. O ramo direito pode nascer das intercostais posterior ou superiores. As veias brônquicas organizam-se em 2 planos de profundidade. O plano superficial drena para a veia ásicos, o plano profundo drena sangue para as veias pulmonares. A pleura é uma membrana serosa de 2 folhetos, um parietal e outro visceral, que delimitam um espaço virtual contendo líquido lubrificante e macrófagos apresentando pressão negativa. Esta membrana encontra-se dividida em 4 porções: cervical, costal, diafragmática e mediastínica, e apresenta um ligamento pulmonar, que é uma espécie de manga de pleura que reveste os elementos do hilo pulmonar. O folheto parietal é irrigado pelas artérias intercostais e pelas diafragmáticas superiores, e a pleura visceral pelas artérias brônquicas. Na pleura encontram-se também os recessos pleurais, que são nada mais do que sacos de ar, e são 3, os superiores ou cervicais, costomediastínico e costodiafragmático, sendo que a profundidade deste último varia com os movimentos respiratórios. O pneumotórax caracteriza-se pela entrada de ar na cavidade pleural, que expande, comprimindo o pulmão. O efizema leva à formação de bolhas, que, se perfurarem, o ar inspirado é cegado para o espaço pleural. Assim, ocorre a expansão da cavidade pleural e a compressão pulmonar. O cancro do pulmão é um dos tipos de cancro mais frequentes. Os tumores que têm início no pulmão dividem-se em 2 grupos principais: cancro do pulmão de não pequenas células e cancro do pulmão de pequenas células. O maior fator de risco para este tipo de cancro é o tabaco. O cancro do pulmão de não pequenas células é o mais comum e tem várias fases. Na fase oculta, as células tumorais estão apenas presentes nos fluidos respiratórios. Na fase 0, o tumor não é invasivo, estando apenas no revestimento das vias respiratórias. Relativamente à fase 1, o tumor cresceu para as vias respiratórias, podendo alcançar até ao brônquio principal. Na fase 2A, o tumor alcançou os gânglios linfáticos. Na fase 3A, o tumor alcançou tanto os gânglios linfáticos como as estruturas envolventes, como a parede torácica ou o diafragma. Relativamente à fase 3B, o tumor alcançou estruturas acima do plano clavicular, bem como do lado oposto do tórax. Na fase 4, o tumor pode ter alcançado qualquer parte do corpo. Os pulmões podem apresentar um aspecto variado consoante o ambiente a que estão expostos, sendo o tabaco e o fumo libertado por automóveis, fábricas, entre outros, os principais causadores destas alterações dos pulmões. Os pulmões de um indivíduo que viva no campo e, portanto, pouco exposto a estes fatores, têm uma cor rosada e são claros. À medida que são expostos à poluição atmosférica, ganham progressivamente pontos escuros à superfície e também no seu interior. No caso dos fumadores, ao fim de apenas algumas dezenas de cigarros, a traqueia e os brônquios já têm danos,
a acumulação de alcatrão nos cílios que ajudam a limpar os pulmões. Com o tempo, esta acumulação continua e os pulmões vão perdendo cada vez mais a sua coloração, ficando escuros na sua totalidade. Apesar de tudo, estes efeitos são reversíveis, ainda que não totalmente, se o indivíduo deixar de fumar numa idade não avançada. Ao fim de 12 horas após deixar de fumar, os níveis de monóxido de carbono vão normalizar, sendo estas moléculas que impedem o fornecimento de CO2 aos tecidos. Um mês depois, o fluxo de sangue para os alvéolos melhora substancialmente, assim como os cílios voltam a funcionar e limpam os detritos.